Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar hoje com a nossa primeira aula nesse formato de videoaula, que é um momento também bem interessante para que vocês tenham isso arquivado, para que vocês possam acessá-lo a hora que vocês quiserem. Bom, essa disciplina Supervisão Escolar e Gestão Educacional, nós vamos falar hoje, a primeira aula dessa videoaula, sobre a educação nas constituições brasileiras, ok? Bom, a educação nas constituições brasileiras. No primeiro momento, nós temos que entender que nós vamos fazer um apanhado, né? Entender um pouquinho como a educação se portava nas constituições brasileiras. Lembrando, o gestor, né, seja ele supervisor, gestão de escola, ele tem que ter um aprofundamento na questão da legislação. Então vamos entender um pouquinho esse processo de construção, é bem rápido. E também vamos começar a falar depois sobre a Constituição de 1988, que é a última que nós tivemos, e a questão da LDB. Então, para isso, só vamos dar uma recordada aí das constituições anteriores, um processo bem rápido. Lembrando, gestão é importante conhecer a legislação. Eu sei que vocês têm a disciplina de legislação educacional, mas nessa disciplina nós vamos dar um olhar mais do gestor, como que eu posso resolver determinadas situações com base no meu conhecimento em gestão, tá bom? Em legislação, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa, que é uma Constituição. Todo país ele tem que ter uma Constituição, porque é um conjunto de regras, né, que se refere à forma com a qual o Estado se organiza, né, a forma de poder, como os órgãos eles estão organizados e aonde está o limite de suas ações, né, ali se dá o limite. Então, na nossa Constituição nós temos lá o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público, as polícias, como se constrói o Estado brasileiro e, logicamente, quais são as áreas, as ações que são tomadas, né, dentro dessa organização de Estado. Então, ele juntamente ele tem um conjunto de normas convencionais ou jurídicas, né, que vão se relacionar com a estrutura socioeconômica do país. Então nós somos uma democracia, né, de ordem liberal, onde a gente tem uma ideia de sociedade, qual é o ordenamento do Estado, está tudo lá na nossa Constituição, na Constituição de todos os países, né? Então ela é chamada Carta Magna. Bom, a primeira Constituição no Brasil, nós vamos lembrar lá na época de história, né? Lembra? 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Dom Pedro I assume então como um imperador e abre, né, a Assembleia Constituinte para nós formularmos a nossa primeira Constituição, que foi em 1824. Né? E ela estabeleceu, naquele momento, né, entre os direitos civis e políticos, a gratuidade da educação primária para todos aqueles cidadãos que juntamente estavam aqui no país. Já começa ali a se desbravar um sistema, né, educacional brasileiro. Segunda Constituição nossa foi em 1891. Não podemos esquecer que em 1889, então, é proclamada a República no Brasil. Então é a nossa segunda Constituição, porém a primeira da era republicana. Eu não falei no início, mas nós estamos na nossa sétima Constituição. Uma no período imperial e 6 no período republicano. E nessa Constituição, né, lá em 1891, ela propôs então em discriminar a competência legislativa da União e dos Estados em matéria educacional. Então, não estamos falando de município, tá? Só simples a União que é o ente federal, e os Estados. Né? Então, que cada um ali ia trabalhar com relação à educação. E aí coube a União legislar sobre o ensino superior, enquanto aos estados, né, competia legislar sobre quem? O ensino primário e secundário. Mas ambos poderiam ter instituições superior, secundário, primário. Isso não havia nenhum problema. E essa informação é importante porque a Constituição de 88 ela vai delimitar muito bem isso.
que depois é reproduzido na nossa LDB 9.394 de 1996. Mas olha lá, naquele momento, a União era responsável pela educação superior, os estados pela educação primária e secundária, que é o nosso ensino fundamental 1 e 2, e também ensino médio, né? Porém, nada impediria da União abrir uma escola de ensino secundário, ensino médio, ou uma escola normal, e nada impedia dos estados abrirem as suas universidades, né? Então aí já começa a dar esse parâmetro de escola. E determinou a laicização do ensino nos estabelecimentos públicos. O que é laicização? Ou seja, o ensino é laico. Nós estamos saindo do Império, onde a igreja tinha um contato muito grande com o poder do governo, do poder de Estado. Com a República, o Estado ele passa a ser um Estado laico, ou seja, um Estado laico é aquele que não tem nenhuma relação com a igreja. Tá? Então, é o primeiro momento que fala, olha, não somos um Estado laico. Bom, a terceira Constituição foi a de 1934. Se vocês recordarem um pouquinho das nossas aulas do semestre passado, vocês vão lembrar que em 1934, 1930, tem a ascensão ali por um golpe de Estado de Getúlio Vargas. Em 1932 nós temos a Revolução Constitucionalista, que é o Estado de São Paulo exigindo uma Assembleia Constituinte para se formular uma nova Constituição. O Estado de São Paulo, todo mundo sabe, começa no dia 9 de julho, por isso que nós temos o feriado aqui no Estado de São Paulo. E 1930, São Paulo sai derrotado, em setembro de 1932, porém a formulação da Assembleia Constituinte. Em 1934 a gente tem a nossa terceira Constituição, e nessa Constituição a área educacional ela foi muito dominada, vamos dizer assim, foi muito incentivada pelas ideias de Anísio Teixeira, do escolanovismo, daquela linha de pensamento escolanovista. É bem interessante porque passa a ter uma nova construção da educação brasileira. A gente começa a enxergar melhor essa questão. Bom, primeiro, apresenta a competência legislativa da União para traçar diretrizes da educação nacional. Então a União começa a ter a importância, a sua responsabilidade em dar as diretrizes que o país percorreria. Apresenta dispositivos que organizam a educação nacional mediante previsão específica de linhas gerais de um Plano Nacional de Educação. Então, olha, lá em 1974 já se falava num Plano Nacional de Educação, mas a gente sabe, o primeiro Plano de Educação Nacional de Educação, ele se construirá a partir de 2001, mas esse é o primeiro, já se fala naquele momento. Dispõe sobre a criação de sistemas educativos nos estados e a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento de ensino. Manutenção e desenvolvimento de ensino, o que a gente chama de MDE, manutenção e desenvolvimento de ensino, existe ainda hoje na nossa LDB, ela faz com que nós tenhamos ali recursos destinados à educação. Então já aparece ali essa previsão. E prevê impostos para estabelecimentos particulares, auxílio a alunos necessitados e determinação de provimento de cargos do magistério oficial mediante concurso. Olha, falando como vamos entrar dentro os professores irão entrar dentro da rede pública. Lembrando, as ideias de John Dewey que são permeadas pelo escolanovismo. Anísio Teixeira, em 1934, tem um texto dele que chama As Vicissitudes da Descentralização do Ensino Paulista. Naquele texto, ele já fala sobre a descentralização do ensino, a chamada municipalização do ensino, ou seja, os municípios começarem a tomar conta da sua educação. Só vem acontecer isso em 1996. Perdão.
Só que essa Constituição de 34, ela não vinga, né? Ela leva só 3 anos, porque em 1937 a gente tem o golpe, né, o Estado Novo, e aí a solução do Congresso Nacional e uma 4ª Constituição brasileira. E a gente tem um retrocesso nessa questão da educação, né? Pelo menos do meu ponto de vista, porque muita coisa interessante estava naquela Constituição de 34, olhando para uma educação mais moderna, e essa de 37 acaba regredindo, e a gente acaba não tendo mais a questão de um financiamento para a educação, né, bem consolidado. Não registra preocupação com o ensino público, sendo o primeiro dispositivo no tratado da matéria de cada estabelecimento estabelecer a livre iniciativa, ou seja, passar sim para as questões de escola particular. Prevê competência material e legislativa privativa da União em relação às diretrizes e bases da educação nacional, sem referência aos sistemas de ensino dos estados, né? Então você ali, olha, é a União que vai traçar isso, os estados fiquem quietinhos, somos nós que iremos tratar disso. Bom, em 45 você tem aí, né, o Getúlio Vargas saindo do poder, e 46 a nossa 5ª Constituição. E aí a educação ali volta a ser definida como direito de todos, né? E prevalecendo a ideia de uma educação pública, não simplesmente a ideia aberta somente à livre iniciativa, né? A iniciativa privada. São definidos os princípios norteadores do ensino, entre eles o ensino primário obrigatório e gratuito, e a previsão de criação de institutos de pesquisa, né? Depois vem a ser criado o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A vinculação de recursos para a pasta é reestabelecida, como eu falei para vocês, 34 previa, 37 caiu, em 46 volta. E a competência legislativa da União circunscreve-se às diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, os estados vão sim voltar a ter protagonismo e a União tem que legislar sobre a educação. Isso é interessante, porque vai falar aqui, a diretriz de educação, a diretriz e base da educação nacional. Isso é importante, por quê? Porque agora vai começar, então, a se pensar a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que acontece em 1961. A organização, né, a ideia de se organizar a LDB, ela já começa em 1948, gente. Foram anos e anos discutindo até ser aprovada a Lei 4.024 em 20 de dezembro de 1961. Sim, 20 de dezembro, na mesma data que foi promulgada a LDB de 1996, mas ainda vamos chegar lá. Então, a essa LDB de 1961, nossa primeira LDB, ela vai falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases, definindo e regularizando, né, o sistema educacional brasileiro, com base nos princípios presentes na Constituição. E o primeiro projeto de lei foi caminhado pelo Executivo, como eu falei para vocês, em 1948, e levou 13 anos de debate até chegar à sua versão final em 20 de dezembro de 1991. Suas principais características, que é importante a gente entender isso, que é uma questão de construção, tá? Não é que as coisas já nascem lindas, maravilhosas, mas é uma questão de construção. Estamos falando de 1961. Né? Então, dá autonomia aos órgãos estaduais, diminuindo a centralização do poder do Ministério da Educação, regulamenta a existência dos conselhos estaduais de educação e do Conselho Federal de Educação. Antes se chamava Conselho Federal de Educação. Depois, a partir de 1996, vai chamar Conselho Nacional de Educação. Tá? Garante um empenho de 12% do orçamento da União e 20% dos orçamentos dos municípios com educação. Interessante, olha, já fala, tem que se gastar a União 12% com educação e os municípios 20%. Né? Essa margem depois ela foi mudada, mas começa aí em 1961. Outra coisa, dinheiro público não exclusivo às instituições de ensino públicas. Então você poderia direcionar a entidades privadas. Obrigatoriedade da matrícula nos 4 anos do ensino primário, ou seja, o ensino primário obrigatório, tem que colocar a criança,
né? Formação do professor para o ensino primário no ensino normal, de grau ginasial ou colegial. Então, aquele, né, as normalistas, né? Então, que hoje a gente fala assim, que a pedagogia forma para alunos, para trabalhar com alunos de ensino, educação infantil e ensino fundamental 1, né? Naquele momento, a formação do professor se exigia, então, o nível normal, ginasial ou colegial, né? Formação de professor já para o ensino médio, já com curso de nível superior. Então, para dar aula no nível médio, teria que ter, então, uma faculdade, né? Um curso de graduação. Ano letivo de 180 dias. Olha lá, começa então já a determinação de um calendário com 180 dias, ensino religioso facultativo, né? Facultativas as escolas. Bom, beleza, essa foi a primeira LDB. A gente passa então 1964 com um golpe de Estado, onde os militares tomam o poder, né? E aí, a partir de 1967, nós temos então a 6ª Constituição Brasileira. Então, 1967, 6ª Constituição Brasileira mantém a estrutura organizacional da educação nacional, preservando os sistemas de ensino do Estado, né? Só que, logicamente, nós estamos falando em 1967, nós temos que lembrar Guerra Fria, capitalismo contra socialismo, Estados Unidos contra a União Soviética. Nós temos que lembrar todo um aparato histórico. Então, aqui no Brasil não ficava diferente disso. Nós tínhamos dois grupos, né, mais assim, chamativos, que eram os estadistas, que era ligado à área esquerda, vamos dizer assim, né, o socialismo, e versus liberais, que era mais da área de direita, centro-direita, ligado ao capitalismo, vamos pensar dessa maneira, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o que os estadistas brigavam, né? Lembrando, gente, todo documento, ele é briga de poderes. Isso é normal, isso é natural da existência humana. Nenhum documento surge do nada sem ter uma disputa. São disputas que ocorrem de lados, cada um pensa põe a sua ideia. Imagine nós lá na sala de aula construindo um documento. É lógico, cada um vai querer puxar para o seu lado, né? Querer puxar para as suas ideias. Isso é normal, até que tenha-se o voto da maioria e a maioria vai ganhar, tá? E aqui, então, no caso, os estadistas, eles partem do princípio que o Estado precede o indivíduo na ordem de valores e que a finalidade da educação é preparar o indivíduo para o bem da sociedade, defendido que só o Estado deve educar. Escolas particulares podem existir, mas com uma concessão do poder público. Você quer abrir uma escola particular? Quero. Só se o poder público te autorizar, né? Então, o Estado, ele tinha um grande poder sobre as pessoas. Já os liberalistas, eles já tinham uma outra visão. Eles falavam assim, o seguinte: as pessoas possuem seus direitos naturais, né? Elas têm o seu direito à privacidade, à sua liberdade de escolha, né? E não cabe ao Estado nem garantir nem negar, mas simplesmente respeitar as escolhas das pessoas, tá? Então, ou seja, o Estado, ele não vai ser o ente obrigatório, você tem que fazer dessa maneira somente, mas ele tem que garantir, né? Também tem que dar à pessoa a sua condição de livre escolha, né? nas suas ideias. Para quê? Olha, eu quero colocar meu filho numa escola particular. Opa, tá aqui. Não, eu quero colocar meu filho numa escola pública. Tá aqui. Então, respeitar a liberdade de decisão das pessoas. A educação é um dever da família, que deve escolher dentre uma variedade de opções de escolas particulares também. Ela pode. Então, se a gente lembrar depois, na nossa LDB, o primeiro artigo fala, a educação, direito da pessoa, né, e dever do Estado e da família. O Estado tem que prover, mas a família também tem que colaborar com isso, né? Mas a gente vai falar isso mais para frente. Ao Estado caberia a função de traçar as diretrizes do sistema educacional e garantir, por intermédio de bolsas, o acesso a escolas particulares para pessoas de famílias de baixa renda. Você tinha, né, essa ideia, essa construção, porque nós também não tínhamos ainda um sistema educacional que atendesse todo mundo. Lembrando que a década de 60 ainda mais de 60% da população brasileira vivia na zona rural. Então você não tinha estruturas ainda ramificadas, como hoje você tem quantidade de escolas para atender todo mundo que procura uma escola pública. Bom,
beleza, nós estamos na Constituição de 67. Essa Constituição, ela dá origem, né, a uma segunda LDB. Não que a outra LDB foi esquecida, não, ela foi complementada pela LDB de 1971, que é a Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Ela foi complementada, tá? Não foi que a outra foi rasgada, mas sim complementada. Aí ela prevê um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais. Ou seja, nós já temos a nossa LDB atual, ela manteve essa ideia, olha, nós vamos ter um currículo comum, mas tem que ter uma parte diversificada pensando no tamanho do Brasil. Então isso foi mantido. Inclusão das disciplinas de educação moral e cívica, educação física, educação artística e programas de saúde como matérias obrigatórias do currículo, além do ensino religioso facultativo. Ano letivo, 180 dias, 90 dias de trabalho escolar efetivo, né? Tem que estar lá bonitinho. Ensino de primeiro grau obrigatório agora, dos 7 aos 14 anos. Então, foi lá na LDB de 71. Falou, a obrigatoriedade não é mais o ensino primário, mas sim agora o primário e o ginasial, né? Ou seja, dos 7 aos 14 anos, traduzindo em linguagem de hoje, Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Só que ainda é Fundamental 1, Fundamental 2 de 8 anos, né? Ainda não foi só agora, nos anos 2000, que a gente criou o ensino fundamental de 9 anos. Educação à distância como possível modalidade de ensino supletivo. Olha lá que interessante. Pensando também no tamanho do Brasil, colocando a educação à distância como possível modalidade de ensino supletivo. Modalidade é uma palavra que vocês vão guardar, que a gente vai retomar lá daqui umas 3, 4 aulas a respeito dela, né? Mas uma modalidade de ensino importante que hoje nós estamos fazendo justamente porque existe essa condição. Formação preferencial do professor para o ensino de primeiro grau, ou seja, da primeira às quartas séries, em habilitação específica no segundo grau. Então, você vai ter que terminar lá, vai fazer o seu ensino médio, porque segundo grau nós estamos falando de ensino médio, você fará o seu ensino médio e terá a condição de estar fazendo uma habilitação, né? Então, a formação ensino médio, técnico de ensino médio, no caso em magistério, é o chamado magistério. Formação preferencial do professor para o ensino de primeiro e segundo graus em curso de nível superior ao nível de graduação. Então já fala lá, olha, mas preferencialmente, guarde bem a palavra preferencial, ele não é obrigatório, como muitas vezes vai aparecer nos textos de legislação, né? Então, obrigatoriedade, aqui não, é preferencial. Formação preferencial de especialista em educação em curso superior de graduação ou pós-graduação. Então ele dá também essa condição preferencial. Dinheiro público não exclusivo às instituições de ensino públicas poderiam ser destinadas a entidades particulares, tá? Os municípios devem gastar 20% do seu orçamento com educação, não prevê dotação orçamentária para a União e os estados. Então, os municípios teriam que começar a dar, né, a guardar, a destinar esses 20% aí para a educação. E progressiva substituição do ensino de segundo grau gratuito por sistema de bolsas com restituição. As ideias, logicamente, que acabaram depois caindo em desuso, porque o sistema público acabou absorvendo isso aí. Bom, Constituição de 1988 é a nossa 7ª Constituição, que vai dar origem depois à nossa terceira LDB, que é a Lei 9.394. Aqui está errado, 94, tá? Então 9.394/1996. E a educação na Constituição de 1988 vai ser o tema da nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.